19. Glória a Deus. Aleluia, Deus. E entrando Jesus em Jericó, passando, ali tinha um homem chamado Zaqueu. Glória a Deus. Um publicano rico. E procurando ver quem era Jesus, mas não podia, porque era pequena por causa da multidão, pequeno estatura. Glória a Deus. Correndo adiante sobre uma figueira. Era para ver Porque havia de passar por ali. Glória a Deus. ali, para ver Jesus ali. Aleluia, Jesus. E quando Jesus olhou ali para cima, viu e disse-lhe, disse-lhe, desce depressa hoje, porque pousarei na tua casa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Essa palavra, ela é muito forte. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Até Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. assim é com nós, a nossa vida. Glória a Deus. Zaqueu, ele não sabia que Jesus, não conhecia Jesus, mas Jesus já sabia que ele estava em cima da figueira. Glória a Deus. Então, quando Jesus olhou para cima, disse, desce depressa, Zaqueu, porque hoje eu convém passar na tua Aleluia, casa. Deus. Às vezes eu não sei ler muito bem, mas sou grata ao pouco que o Senhor me ensina na Santa Palavra dele. E a gente temos que buscar o Senhor de dia e de noite. Porque enquanto nós estamos buscando Ele, Ele só quer ouvir nossa voz. Porque Deus, Ele é tremendo na nossa vida. Jesus, Ele sabia quem era Zaqueu, mas Zaqueu não sabia quem era a ele. Da palavra de Deus também, que fala sobre, lá em Isaías, ele queria conhecer Jesus. Jesus estava no templo e a sua glória se manifestou e encheu todo o lugar. E o rei Eudias morreu. Tem uma passagem que fala, eu não sei bem a passagem da Bíblia, mas eu sei o louvor que fala, porque a glória de Deus se manifestou naquele lugar. Os anjos cobriam o rosto, os seus pés, porque Jesus, seu manto era muito glorioso. Glória a Deus. Uma vez eu fui chamada para pregar, eu não conhecia a pastora ainda, não conhecia o irmão aqui. Eu fui pregar numa igreja que fica lá na Irmã Luz, é um pouco escondido. Até um dia desse o pastor me chamou novamente para mim, eu falei que eu não podia, porque eu já estava com a minha pastora e eu não posso estar no ministério pulando em outro. Por quê? Porque a palavra, ela é santa e nem todos pregam o que está escrito na verdade. Todos estão pregando heresia. E nós temos que estar em vigilância ao todo tempo para não ser enganados. Porque muitos estão diante do púlpito do Senhor,
Senhor sentado no trono, mas só quem está lá não é o Espírito Santo que está pregando aquela palavra, porque é heresia. São poucos que estão pregando a santa palavra de Deus. Nós temos que estar, nós que somos mulheres remida, lavada, purificada pelo Jeová, nós temos que estar em vigilância para todo sempre nós não sermos enganados. Glória a Deus. Aleluia, Porque Deus. Deus, Glórias. Ele nos capacita. Aleluia. Quando a gente abre uma Bíblia que pede a palavra de Deus, Ele já sabe até o que nós vamos falar e entender, porque a palavra dele é santa. E ele nos ensina. Nunca devemos dizer, nós não somos capazes de pregar a palavra. Porque o Espírito que habita dentro de mim e habita dentro dos varões e dentro das mulheres, Jesus, qualquer coisinha que a gente diz, Jesus, ele se entristece. Porque o Espírito é santo. Aleluia, E é isso, quando nós for falar com o nosso Pai, nós temos que falar com a maior amor e carinho com Ele. Porque Ele, antes do ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. Aleluia, Ele já sabia que iria nascer. E já sabia até o nome que nossa mãe ia colocar. Aleluia, Deus. Eu vou contar não é fugindo da palavra, mas eu vou contar um testemunho sobre mim. Aleluia. Eu também tive câncer, pastora. Quando eu tinha 2 meses de nascida, a minha mãe morava aqui em Teresina com meu pai. Aí se separaram, foram embora para o interior. Minha mãe foi para a casa da minha família, para a casa das minhas avós. No interior, nesse tempo, a gente vivia de pouco. Só que minha mãe não tinha condição de me criar. O que acontece? Que a gente foi embora para o interior, eu e minha mãe e meu irmão de 3 anos. E minha mãe voltou para cá, para Teresina, para colocar o meu pai na justiça. Que hoje é um servo de Deus. Quem ganhou ele para Jesus foi eu. Mas é para Deus. Não estou aqui para me glorificar, mas sim para exaltar o nome dele. Aleluia. Vai ter muito tempo para me contar o testemunho sobre ele. Vou contar sobre mim. Quem olha para mim, vê que eu não passei por coisa na minha vida. Então minha mãe veio para cá para botar meu pai na justiça e me deixou na casa do meu tio. E meu tio já tinha uma jovem moça que ficou comigo e meu irmão. Naqueles tempos, eu acho que os irmãos conhecem, nos interior, debaixo dos pés de manga, se cozinhava macaxeira naquelas panelas de barro e botava dentro de uma bacia de alumínio as macaxeiras que cozinhava. E eu já era um pouquinho grande, mas não tinha entendimento. E minha prima cozinhando aquela macaxeira, ela deixou a água borbulhar. Eu sei, hoje eu perdoo ela porque não era ela, era o inimigo que estava usando ela. Por quê? Porque Deus, o inimigo já sabia que Deus tinha plano na minha vida, promessa. Aleluia, Deus. Ela tirou a macaxeira e eu só olhando pedi um pedaço, ela não me deu. Botou a macaxeira dentro de casa, em cima de uma mesa, e aquela água ela pegou, me pegou pelo braço e me jogou da perna para baixo. A minha perna de primeiro era muito feia. Eu tinha vergonha de usar roupa, porque as pessoas olhavam para mim e começavam a sorrir, mas não entendia. Porque não conhece. Pessoa do mundo não conhece a Deus. Eles pensam que conhecem, mas não conhecem.
Porque só existe um Deus, que é o Deus de Israel. O Deus nosso. Para eles pensam que é Deus, mas não é. E ela jogou aquela água de macaxeira na minha perna. Ainda hoje eu ainda tenho uma cicatriz, mas já está quase da cor da minha pele. E depois, pastora, a senhora sabe o que ela fez. Nos interior, pegava as areias dos interior para vender para cá naquelas caçambas. E só existia um homem rico que morava neste lugar. E a gente ainda morava a favor na casa dele. E ele passando com aqueles trabalhadores, porque ele era muito rico, ele tinha muitos empregados, tinha mordoma, e ele não podia ter filho, nem ele nem a esposa. E eu ficava brincando numa ponte que tinha do lado, e sempre o mordomo dele passava e dizia: menina, tu não vai para casa não, porque tu vai e volta. Eu disse não. Ele: tu já comeu hoje? Eu disse não, porque a comida que nós temos em casa só é arroz branco, porque os cocos que minha mãe quebrou não deu para comprar. E minha mãe tinha a carreirinha de filho, que são meus irmãos hoje, por parte do meu outro padrasto, que ainda me criou até onde ele pôde, mas ainda é vivo. E aí aquele modão me passou e disse: dona Gracinha, que é a minha mãe de criação que me criou, qualquer dia vai ter uma sentinela. Aí ela disse: de quem? De uma menina. Minha prima me pegou e me botou, abriu a areia e me colocou e me cobriu, só deixou minha mão para fora. E ele ia passando, o seu Antônio, e o empregado dele disse: seu Antônio, tem um negócio mexendo na areia. Quem estava dirigindo a caçamba era ele. E ele desceu e disse: deixa que eu pego. Aí disse: aqui é uma menina. Quem é a mãe dela? Ninguém sabia, porque minha mãe ainda estava para cá. Então, depressa, ele voltou e me levou para a casa dele. A esposa dele me pegou, ele me levou para Barras e eu fiquei internada lá. E minha mãe chegou daqui de Teresina e disse: cadê a Andréia? Aí ela disse: está lá no hospital. Com 4 anos de idade, eu comecei, o meu cabelo era liso, todo cacheado, caiu todinho e ninguém sabia de nada. E minha mãe, com medo da minha doença, me pegou e me botou numa casa onde eu ajudava ela a pegar os cocos para quebrar todos os dias, para sustentar os meus irmãos. E o meu padrasto todo dia ia trabalhar na roça. Minha mãe me pegou e me jogou na casa do cachorro para dormir lá. Ela não me queria em casa. Todo dia pela manhã eu não tomava café. Eu não tinha mais corpo. É porque eu não tenho umas fotos aqui. Quem tem é a minha mãe que me criou, sem ser minha mãe verdadeira. Eu era só o couro e os ossos. O meu corpo já estava todo seco. Os meus ossos estavam todos secos. As minhas costelas, ninguém via mais nada, só aquele buraco. E aí ele me pegou, o empregado dele, me pegou e me levou para a casa da dona Gracinha. E chegando lá, ela me botou sentada numa cadeira e fez um leite de gado, porque eles tinham muito criação, com farinha de goma, ainda hoje eu me lembro. Quando ela começou a botar aquela colher na minha boca, eu desmaiei. Não voltei assim. E ela começou a chorar, dizer: meu Deus, a minha filha morreu. Porque eu estava de plano ficar com ela, para cuidar. Só que eles me pegaram rápido e me trouxeram para Teresina. Que não acho que não existe mais o hospital chamado Jardim, que era onde as crianças que eram mais doentes. E aí ela começou a pagar particular para mim, e não, o médico não descobria a minha doença. E ela vendeu tudo que ela tinha, carneiro, cabeça, tudo que ela tinha de valor, ela vendeu tudo, caçamba, ela vendeu tudo. E aí no último, ela disse: Senhor,
eu quero que o Senhor faça essa menina voltar a si. Porque eu te entrego ela nas tuas mãos. Aleluia, Deus. Eu tinha tuberculose, pneumonia no sangue, câncer no sangue, calazar, aqueles calazar que dá em cachorro. Tudo isso eu tinha. E ela chorava, penteava meus cabelos começavam a cair. E ela dizia, meu Deus, o que é que eu faço? E aí foi indo, o médico passou vários remédios. Eu comecei a fazer o tratamento, foi onde eu voltei assim. Meu cabelo começou a crescer, mas não do jeito que era, mas voltou assim um pouco. E aonde eu chegava na escola, todo mundo começava a rir de mim. E ela dizia, não se importa, André. Em 2026 eu voltei lá, onde na casa dela, quando ela me viu, ela não se aguentou. Ela caiu, ela desmaiou, porque ela não acreditou que era eu. E meu padrasto, que é meu pai, que eu considero, disse, minha filha, é tu mesmo, Andréia? Eu disse, sou eu, aquela que o Senhor gastou tudo que tinha para me pôr. Quem era tu, quem é hoje você? Eu nunca tinha contado esse testemunho, porque primeiramente para mim contar o meu testemunho, não é só esse, tem vários. Primeiro eu peço permissão a Deus, porque Ele sabe o tempo e a hora. Para quê? Não para me engrandecer, mas sim para engrandecer a Ele e para fortalecer os irmãos. Como Deus é bom na nossa vida. Nós passamos por muitas coisas, mas Jesus é que nos fortalece a gente aqui na terra. Glória a Deus. A palavra de Deus também fala em Atos que o povo estava um ano dentro da igreja, em oração. E o Espírito de Deus desceu a casa, encheu todo o lugar. A palavra de Deus também fala sobre Josafá, que uma batalha iria acontecer. Josafá foi de contra o templo e falou para Deus. E Deus disse-lhe, vai para a guerra, Josafá, porque a força desta pela manhã levantarás os cantores e irá para a guerra. Glória a Deus. A palavra está escrita sobre Josafá. Deus, Ele é maravilhoso sim na nossa vida. Nós só temos que crer, perseverar e acreditar que o grandão da Galileia é que nos livra e que nos guarda ao longo do tempo. Que nós não viemos retroceder. A luta está difícil, persevera, busca, porque o grandão da Galileia, ele sabe a hora de tirar a gente do deserto, porque no deserto nós nunca estamos só. Sempre ele nos está ali, nos abastecendo, cuidando, selando e dando força para nós. Sim, aí eu vou falar sobre. Eu cheguei lá na igreja para pregar, a missionária me recebeu bem. Eu conheci um rapaz que ele estava passando também por um processo. No dia 25 de março, era para ele descer, porque ele era um grande traficante de droga. E a polícia até passou no jornal que a polícia entrou lá, invadiu, e a maioria dos amigos dele, a esposa dele, tudo foi preso. E eu entrei num aplicativo, do nada, eu conheci um irmão chamado Marcos. Aí ele falou, começou a conversar comigo,
disse, minha esposa está presa. Você é da igreja? Eu disse, sou. Ele disse, meus pais são pastores, André, mas eu preciso mais de pessoas para me ajudar em oração. Eu não conhecia a pastora ainda. Eu disse, você está preparado? Eu te ajudo em oração, porque quem vai fazer o mover é Deus, não sou eu. Ele disse, Andréia, tu vai me ajudar? Eu disse sim. Eu disse, eu não sei porque eu entrei nesse aplicativo, mas Deus sabe de todas as coisas. E ali ele pegou meu zap, a gente começou a fazer a campanha 12 horas. Começava às 12 até às 3 da madrugada. Eu pedi confirmação a Deus, Deus me deu. A palavra de Deus que fala lá em... Glória a Deus. Aleluia. Só um momentinho. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória. E Jeremias 41. E ali a gente começou a clamar. Aí ele disse, Andréa, a minha audiência está, a primeira audiência minha está para o dia 6 de maio. E vai ser às 9 horas. Eu disse, pois eu estarei orando. Não te preocupa, porque Deus já está lá com você. Aleluia. Aí ele disse, André, eu estou com medo, porque minha mãe já ajeitou até minhas coisas para levar. Eu disse, você pode levar. Mas quando você chegar lá, você só diz assim, André, eu já cheguei. Porque eu já vou saber. E ali ele na hora que ele chegou, ele disse, André, eu já cheguei aqui. Eu disse, aí eu peguei, como eu só trabalho à tarde, eu comecei a clamar com ele, entrei em jejum. Ele disse, mandando mensagem, André, eu estou nervosa. Eu disse, e o juiz lá era um juiz daquele preço. Eu disse, mas quem está na frente de tudo Aleluia. é Jeová, Marco, você já ganhou. E aí ele começou, aí ele terminou a audiência, ele mandou a mensagem, disse, Andréia, a minha audiência foi tudo bem, eu vou pagar pena em casa. Eu disse, glória a Deus, e eu não vou descer. Eu disse, você tem que crer em Deus. Ele disse, André, eu quero te apresentar para meus pais. Dá para você vir no domingo? Aí eu disse, tá sim. E para mim, para lá, foi uma luta, porque o inimigo já sabia. Quando eu chego lá, o pastor olhou para mim e disse, é você que vai pregar? Eu disse, sim. Eu vou pregar, eu não sei, mas quem vai me dar as instruções é Deus. Porque eu não sei de nada. Porque os maiores pastores dos pastores é Deus. Então Ele nos capacita. E aí eu comecei a pregar lá em Gênio. E ele disse, depois eu fui para Isaías. Ele disse, você vai pregar a Bíblia toda. Glória a Deus. A Bíblia toda, eu disse, é para Deus. Aleluia. Aí ele falou, disse, a minha esposa, Andréia, ela só tem que te agradecer. Eu disse, não. Ela tem que agradecer a Deus. Aleluia. E ela tem que se posicionar diante de Deus. E ir para a igreja junto com você. Buscar o grandão da Galileia. Aleluia. Aí ele disse, Andréia, mas ela não quer nada. Eu disse, mas não te preocupa, porque Deus vai começar a apertar ela. Nem que ela vá para o leito, mas Jesus vai levar ela para a casa dele para fazer a obra. Aí ele pega e manda uma mensagem, André, sabe com quem eu estou hoje? Hoje eu estou com a minha esposa dentro da igreja. E hoje ela te disse assim, que você não é só como uma irmã em Cristo Jesus, mas também é uma grande amiga dela. Eu disse, glória a Deus, e porque ela precisar,
em oração, eu estarei aqui para ajudar vocês dois. Então aqui, o que eu falei, meus irmãos, não é para me engrandecer, mas sim para exaltar o grandão da Galileia e saber que Ele é conosco. Nós só temos que estar em posição, como a pastora sempre fala, em posição, porque o resto, quem se carrega é Jeová. E aqui eu agradeço a minha vida.